Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar com a correção que eu deixei para vocês, esse exercício na última aula, tá? Ele é um texto que fala sobre a sífilis, como ela começou na Europa, o que foi feito naquele momento, o que foi desenvolvido a partir desse descobrimento da sífilis. E aí eu deixei para vocês essas 7 perguntinhas e a gente vai corrigi-las agora, tá bom? Vamos lá. Então esse texto, que é a primeira epidemia da IST na Europa, tá na página 106, e aí você vai responder com base no texto, tá? Vamos lá. Número 1. Como eram os preservativos na antiguidade que deram origem aos preservativos atuais? Eles eram feitos com linho e banhados em ervas, tá? Resposta da 1. Foram esses primeiros preservativos que deram origem ao que a gente tem hoje. Tudo bem? Número 2. Qual a lenda por trás da disseminação da sífilis na Europa? A sífilis, quando ela começou, ela era considerada um castigo, tanto para os portadores, para os pacientes, quanto para os seus descendentes. Tá? Por quê? Porque é uma doença que pode ser passada da mãe para o bebê. Número 3. Qual foi o tratamento que surtiu efeito contra a sífilis? O tratamento que surtiu efeito foi o antibiótico chamado penicilina, que foi desenvolvido a partir de fungos. Tá? Então a gente vai falar sobre sífilis hoje. A sífilis é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, que ela é causada por bactérias. Somente bactérias podem ser combatidas com antibióticos. Tá? Próximo. Por que infecções virais como HIV não podem ser tratadas com antibióticos? Como eu acabei de falar, os vírus são diferentes das bactérias. Então a gente vai aprender que algumas ISTs elas vão ser transmitidas por vírus e outras por bactérias. Somente as ISTs que são transmitidas por bactérias podem ser combatidas por antibióticos, tá? Uma infecção viral, o tratamento é a base de retrovirais, como a gente viu no HIV. Próximo. Em 2016, o Ministério da Saúde decretou a epidemia da sífilis, apesar da praticidade do tratamento. Quais foram os motivos do surgimento dessa epidemia em 2016? Primeira coisa, por ser uma doença que ela é tratada com antibiótico, que é atualmente comum, o primeiro motivo é que as indústrias farmacêuticas elas não deram continuidade nessa produção do antibiótico. Tá? E o motivo número 2 é que, como as pessoas estavam vendo que existe um tratamento praticamente fácil contra a sífilis, elas não se importavam mais em se prevenir. Pensavam assim, já que existe um tratamento, já que eu posso tomar um antibiótico e ficar bem, isso não significa que fique curada, mas que fique bem, para que eu vou me prevenir? Tá? Então, esses pensamentos fizeram com que houvesse a volta, o retorno dessa epidemia em 2016. Já que era uma doença praticamente já bem estudada e poderia muito bem ser abolida do nosso calendário de doenças infecciosas, das ISTs. Número 6. Quais são as medidas que devem ser tomadas para que uma doença como uma IST não retorne, como foi o caso da sífilis na questão anterior? A gente pode ver que o que pode ser feito, Primeira coisa, a conscientização da população. A gente tem que mostrar o perigo, mostrar que tratamento é diferente de prevenção, como vai ser a próxima pergunta. A gente tem que mostrar o perigo dessa doença. A gente tem que mostrar também que o tratamento ele tem que ser feito à base de antibióticos e que é muito mais importante se prevenir do que tratar, tá bom? E uma coisa muito interessante são as campanhas feitas pelo governo ou feitas por ONGs, campanhas diversas que mostram para a população o perigo, que mostram também como se prevenir. Então são alguns exemplos, tá? Número 7. Explique a diferença
E dê exemplos do termo prevenção e tratamento. Aí que tá, pessoal. Prevenir e tratar são coisas completamente diferentes. Quando você previne uma doença, você toma alguns medicamentos ou vacinas ou usa, nesse caso, preservativos para que você não se infecte com a doença. Você toma algumas medidas necessárias antes que algo pior ocorra. Isso é uma prevenção. E agora o tratamento. O tratamento significa que a pessoa já está infectada e aí sim ela precisa de antibióticos em casos de infecção por bactérias ou retrovirais em casos de infecções por vírus, tá? Então, tratamento a gente pensa em medicamentos que vão ser oferecidos às pessoas que já possuem ou o vírus ou a bactéria no seu corpo, tá bom? Então aqui a gente termina essa correção e vamos falar no próximo vídeo sobre mais 3 ISTs, tá? Sífilis, herpes e gonorreia. Tá bom, gente? Corrijam aí, qualquer dúvida me perguntem. Tchau, até o próximo.